Olá, tudo bem? Você sabia que o seu companheiro, a sua companheira, que o seu esposo, a sua esposa pode estar se sentindo rejeitado por você e talvez você não se deu conta disso? Talvez em decorrência da rotina, talvez em decorrência do dia a dia, das coisas que a gente faz durante o dia e não damos atenção para isso. Que a pessoa que está do nosso lado pode estar se sentindo rejeitada por nós. Veja bem, e eu não quero nem colocar isso como a culpa é sua ou a culpa é dela, não. Porque é perigoso que isso esteja acontecendo sem que a gente perceba. Entenda, a rejeição, ela é algo muito triste para quem passa por ela. E às vezes a gente pode estar agindo com o nosso companheiro, com a nossa companheira de uma maneira que ela se sinta rejeitada, né? E com atitudes pequenas, com coisas pequenas que infelizmente trazem esse tipo de rejeição. Por exemplo, o temperamento é algo que faz com que a outra pessoa seja rejeitada, porque talvez se você é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que não tem, sabe, a paciência para ouvir, para entender, isso vai fazer com que o seu cônjuge não venha falar com você, não venha abrir o coração para você, justamente por conhecer o seu temperamento. Talvez é algo seu, não é a sua intenção fazer com que essa pessoa seja rejeitada, mas o seu temperamento faz com que ela seja rejeitada sem você saber. Porque ela sabe que se ela vir falar com você, ela não vai ter uma boa resposta, ela não vai ter um bom momento ali, dependendo do que ela traz para você. Porque veja bem, coisas boas a gente divide, a gente compartilha um com o outro, coisas ruins a gente traz e parece que está trazendo um problema para outra pessoa. Então, um temperamento difícil vai fazer com que isso seja bloqueado ali. E essa pessoa acaba se sentindo rejeitada por não poder conversar, por não poder compartilhar, por não poder pedir ajuda, por não poder pedir conselho, né? E isso acontece dos dois lados, tanto com o homem quanto a mulher. Porque veja bem, é muito fácil a gente dizer assim que a mulher sofre, que a mulher sofre com a rejeição, ela sofre com a falta de amor, ela sofre com a falta de carinho, ela sofre com tudo. Talvez não consiga dizer isso para o marido, mas o que poucos entendem é que o homem também sofre esse tipo de rejeição. Porque o homem sabe também a mulher que ele tem, dependendo do temperamento que essa mulher tem, ele não consegue trazer problemas, ele não consegue trazer situações para que se resolva junto. Então ele tenta ser forte ao máximo. Ele tenta ser forte em tudo, porque na mentalidade do homem, ele precisa ser forte e ele precisa vencer qualquer obstáculo. Mas ele esquece que o casamento é feito por duas pessoas e não por uma. Então ele precisa de ajuda, muitas vezes ele precisa de conselhos, ele precisa, sabe, abrir a boca para poder dizer, mas não tem quem possa ouvir. Homem não vai sair contando seus problemas aí para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pessoa que não vai ajudá-lo, e muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes, pessoas aconselham de uma maneira errada. Mas ele poderia ter seguido em frente se tivesse ouvido os conselhos da sua mulher, se tivesse prestado atenção no que ela diz, se tivesse, sabe, tido um tempo de comunhão com ela de verdade, ali onde ele pudesse abrir o coração. Então ele se sente rejeitado também pelo mesmo temperamento que um homem tem, a mulher também pode ter. Então o homem também sofre, ele precisa de ajuda, ele precisa de conselhos, ele precisa sair de situações que muitas vezes ele não consegue nem compartilhar, não consegue trazer isso porque conhece o temperamento da mulher e ele precisa ser forte, ele precisa vencer, mas chega uma hora que ele não consegue. Chega uma hora que vai fazer falta para ele isso que ele espera da mulher, assim como para a mulher vai fazer falta aquilo que ela espera do marido. Então o temperamento pode fazer com que a gente afaste, né, o nosso cônjuge. O temperamento pode fazer com que gere um bloqueio ali que vai nos fazer mal, que vai nos fazer mal. Então qual seria uma solução para isso? Sabe? Primeiramente mudar o temperamento. Se você não gosta de ouvir o problema, as situações que a sua esposa traz para você, comece a ter um pouquinho mais de paciência. Comece a ter um pouquinho mais de paciência. Ela não vai vir em você à toa, ela não vai vir trazer problemas que estão afligindo ela à toa. Ela quer ouvir você,
Talvez ela não demonstre, mas ela precisa ouvir você, ela quer ouvir você, mas o seu temperamento tem feito com que isso não aconteça, com que isso nem chegue a você. E para a mulher também, seu homem, o seu marido, o seu noivo, ele precisa, sabe, ouvir. Ele precisa ouvir conselhos teus, ele precisa ouvir algo de você também, porque é com você que ele quer compartilhar. Por mais que não pareça, mas é com você. Se você não abre para ele, se você não tem um pouco de paciência, se você não tem, sabe, um pouquinho de sabedoria para lidar com isso, isso vai gerar um bloqueio e vai afetar o casamento de vocês, vai afetar o relacionamento de vocês. O temperamento, ele faz com que a pessoa se sinta rejeitada dentro do próprio casamento. Você sabe o que acontece? Quando um homem chega com uma dor, ou quando uma mulher chega com uma dor muito grande, sabe, com um sentimento grande, com situações ali que ela precisava conversar e não tem esse apoio, porque existe o bloqueio por conta do temperamento, seja dele ou seja dela, você sabe o que vai acontecer? Ela vai ter um dia difícil, ela vai ter uma situação difícil para resolver. E à noite ela vai pôr a cabeça dela no travesseiro, ela não vai dormir, ela vai rolar para lá e para cá porque não resolveu aquele problema. E no outro dia, a ausência de um marido com um bom temperamento vai fazer com que ela busque conselhos, com que busque saídas em outras pessoas que talvez tenha uma visão diferente daquela que você tem. O marido também, quando ele não tem um conselho, quando ele não consegue chegar, não consegue abrir o coração dele, ele vai dormir agoniado, ele vai dormir pensativo, ele vai buscar soluções talvez até premeditadas ali, precipitadas de problemas ali que vai continuar dando errado por falta de ouvir a sua companheira, por falta de ouvir ali a sua mulher. E ele deita também e dorme. Muitos homens até choram, acredite nisso. Há homens que choram, há homens que entram dentro dos seus carros, choram na ida, choram na volta. Há homens que param o seu carro na frente de casa, pensam 10 vezes antes de entrar, porque existem problemas dentro dele ali que não foram resolvidos, situações que não foram resolvidas, e por conta de um temperamento ele não vai conseguir chegar em casa. A vontade dele é ir embora, é sair dali e não voltar mais, por conta de um temperamento que vai trazer um bloqueio para ele. E para a mulher a mesma coisa. Quantas vezes uma mulher pensa 10 vezes, dizendo assim, tá na hora dele chegar e eu não vou poder falar com ele, tá na hora dele chegar do serviço e como que eu vou trazer essa situação para ele, se o temperamento dele é totalmente diferente, é explosivo, é radical. Como trazer, por exemplo, a situação de um filho, né? Olha, meu filho fez tanta coisa hoje, eu precisava de um apoio dele e não consigo porque o temperamento dele é ruim, ele já vai partir para um outro tipo de situação para resolver o problema. E a mulher também, como dizer para a mulher, olha, a gente precisa resolver uma situação se o temperamento dela é ruim. Então o temperamento ele coloca um bloqueio tremendo na vida de um casal, tremendo mesmo. Tá na hora de começar a agir com um pouquinho mais de paciência. Tá na hora de começar a ouvir mais. Tá na hora de começar a se importar com a pessoa do seu lado. Talvez ela tá se sentindo rejeitada e você nem sabe. Talvez ele tá se sentindo rejeitado e você nem sabe. Comece a conversar mais, comece a perguntar. Comece a perguntar coisas pequenas, vai abrindo ali um caminho grande, sabe? Para um grau de intimidade, e companheirismo, sabe? E cumplicidade. Não custa nada você dizer, sabe? Né? Como foi o seu dia hoje? Tá tudo bem? Foi tudo bem? Correu tudo bem? Dizendo isso já vai ser uma abertura de uma porta tremenda. Porque se ele não tiver, ele vai falar, poxa, né, não estava legal hoje, né? E com um pouquinho de paciência você vai dizer, né? Mas por que? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ouça o que ele tem para dizer. Ajude ele a lidar com essas situações. Ajude ela a lidar com essas situações, né? Da mesma maneira, você passa o dia inteiro, você, homem, passa o dia inteiro fora da sua casa, trabalhando, lidando com tantas situações, com tantas pessoas. Ao chegar na sua casa, pergunte para ela como foi hoje o seu dia, deu tudo certo, deu tudo bem, né? Precisa de ajuda em alguma coisa, não custa, isso vai trazer uma abertura grande. Quando vocês verem, vão estar os dois ali discutindo, sabe? O dia a dia, discutindo situações, resolvendo problemas juntos. E é isso. É automaticamente essas atitudes vão mudar o temperamento. Seja menos explosivo, seja mais paciente, seja mais sábio, seja menos explosiva, seja mais paciente, mulher. Seja mais sábio. O seu marido precisa de você e você precisa do seu marido para poder vencerem juntos qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade.
Porque momentos bons são fáceis de compartilhar, mas momentos difíceis exigem de nós paciência, sabedoria e discernimento. Que Deus abençoe vocês grandemente. Compartilha lá nas redes sociais, sabe? Comenta. Outras pessoas precisam ser abençoadas. Em nome de Jesus, o temperamento pode mudar o seu relacionamento.